Show de bola, galera. Estamos voltando então agora para ter aquele show. A gente vai ter as matérias do direito também hoje. E, porra, para começar as matérias jurídicas, para dar aquela aliviada na tua alma, aumentar sua autoestima, né? Porque as duas primeiras lá foi só para diminuir sua autoestima. Agora a gente aumenta a autoestima, dá tiro, vê sangue. As coisas que é de polícia mesmo, né? Bomba! Mas que a PF esqueceu de cobrar lá e de valorizar na prova. E agora, com vocês, Priscila detonando direito penal, né? Não? Vambora, Pro, obrigada. Quero ver esse molecado saindo aqui sangrando. Ah, eles gostam, né? De sangrar o povo, né? Então, super bom dia. Quer dizer, não tô sabendo se é dia ou tarde, eu tô meio virada também igual vocês aí. Estudar é bom demais, né? Então, por enquanto, bom dia. Né? Vocês não almoçaram nem eu. Enfim, então um bom dia para vocês que estão nos assistindo. Eu sou Priscila Silveira, professora de Direito Penal aqui do Instituto Daniel Sena, e nós vamos tentar fazer, evidentemente eu tenho 40 minutos para falar um monte de coisa, óbvio que eu vou tentar fazer dentro do cenário da estatística, tá? Aquilo que provavelmente tem mais relevância, né, dentro dos tópicos aí para vocês, tá? Então nós vamos aqui, eu não vou conseguir falar de todos os tópicos, eu peguei os tópicos pra gente tratar, vou começar a falar dos principais, já vou para os crimes, vou deixar de falar, por exemplo, princípios, mas não é por uma questão, é porque eu vou dar enfoque naquilo que tem mais prioridade, tá? Então dentro do seu edital você viu que pode cair tempo e lugar do crime, né? Ai, professora, só a teoria da atividade e a teoria da ubiquidade pra gente não é suficiente. Então a gente tem lá no artigo 4º, vocês se lembram que no artigo 4º do Código Penal ele fala que considera-se praticado o crime quando o sujeito age ou deixa de agir. Lembram-se disso, né? Então ele está falando da conduta. Então a conduta do sujeito é relevante para tratar do momento em que o crime acontece. Então ele está perguntando em que momento o crime aconteceu. E por que isso é relevante? Porque isso traz pra gente coisas na hora de aplicar a pena. Não é a aplicação da lei penal que a gente está falando? Né? Então o legislador ele entendeu o seguinte, na hora que ele vai aplicar, pode ter um monte de conflito, que vocês já sabem aí também, né? Pode deixar de existir uma norma, pode não ser norma. Então por que ele considera praticado o crime? Porque quando ele praticou pode não ser crime o que ele fez, concordam com isso ou não? Mas mais que isso, eu vou oferir a imputabilidade, eu vou oferir institutos dentro da aplicação da lei penal. Então só um cuidadozinho, né? Principalmente, que isso eu vi hoje, uma súmula, eu me lembrei, cuidado com o momento que ele pratica nos crimes permanentes e nos crimes continuados, né? Porque para os outros crimes não há problema, a gente visualiza que no momento que ele praticou é ação ou omissão. Nos crimes permanentes e nos crimes continuados, não é que a gente vai aplicar norma prejudicial, lembra disso? Ele fala o seguinte, o sujeito está praticando o crime, por exemplo, no dia 10, no dia 11 ele praticou de novo, ele começou no dia 10, ele era menor. Aí dia 11 ele continuou sendo menor, continuou privando a liberdade de alguém, por exemplo, que é crime permanente, não é? Extorsão mediante sequestro. E aí quando ele faz 18 anos, a polícia estoura esse cativeiro e pega esse cara que até então, quando ele começou a prática delitiva, ele era menor. Professora, mas quando ele passa maior, o crime também está acontecendo. Então a gente não tem que falar que viola o princípio da irretroatividade da norma penal. Daí a gente já faz os links com os princípios também, ok? Não tem violação ao princípio da irretroatividade da norma penal, porque aqui não tem o prejuízo. Quando ele era menor, ele praticou e é uma unidade fática. Então não são várias extorsões mediante sequestro, é uma privação que perdurou com o tempo. Então a consumação e a ação vai perdurando com o tempo. Então quando ele está maior, ele fez a ação. Fez ou não fez? Tá? Então ele fez a ação quando ele é maior, eu vou aplicar do momento em que ele praticou, ainda que ela seja prejudicial, ainda que ela seja desfavorável, ainda que ela seja mais grave. Mas não é porque viola, beleza? É porque na prática delitiva o artigo 4º resolve esse problema pra gente, porque eu tenho ação e omissão. Outra coisa que tem que tomar cuidado, já sabe que é a teoria da atividade, né? Porque é ação. O que eu quero lembrar com vocês aqui é o seguinte, tomar cuidado, porque no artigo 6º, porque daí vem as teorias, às vezes o aluno confunde, né, nessa hora. Eu sei que não é o caso de vocês, óbvio. Mas lá no artigo 6º ele fala da teoria da ubiquidade, ou teoria mista. Então, tempo do crime, ação ou omissão, nunca se esqueçam qual é a omissão, tá no crime, tá ou não tá? Tá? O deixar de agir também tá na conduta, não é só agir não.
E mais que isso, lá no 6º, quando ele fala da teoria da ubiquidade, ele está dizendo que o lugar do crime vai ser tanto o momento em que ele age ou deixa de agir, bem como o resultado. Não esqueçam que isso está atrelado aos crimes à distância ou de segurança máxima. Lembra disso? Por que isso, professora? Porque, aliás, de espaço máximo. Por que isso? Porque toca territórios distintos. Tocando territórios distintos, tocando o Brasil tem que intervir, tem ou não tem? Porque nós temos o preceito soberano de aplicação da lei penal. Essa não é a regra no artigo 5º? Sim ou não? Então nós estamos falando de direito penal internacional. Então se tocou o solo brasileiro, veja, se o crime aconteceu fora do Brasil, a gente sabe que não é todo o crime que acontece fora do Brasil que o Brasil vai aplicar a norma. Nós temos que lembrar do artigo 7º. O artigo 7º, então estou fazendo um link com o 6º, com o 5º e com o 7º, porque eles estão interligados, ok? Lembrando vocês. Então, presta atenção, eu estou falando do artigo 6º, que é ubiquidade. Professora, mas por que eu vou falar do lugar do crime, tanto a ação quanto a omissão, bem como o resultado? Por isso que é mista. Porque aqui, quando o sujeito pratica o crime dentro do Brasil, não tem um problema. É princípio da territorialidade, essa é a regra, é ou não é? Uhum. Lembrando que ela é uma territorialidade mitigada. Por que mitigada ou temperada? Porque mesmo que algumas pessoas pratiquem o crime dentro do nosso território nacional, nós somos signatários de pactos de convenções, onde o Brasil, de alguma forma, entende, assim, assina, que, por exemplo, diplomata, cônsul vai ter uma flexibilização na aplicação da lei penal. Mas a regra é de que se o sujeito praticou aqui ele vai ser punido pela lei brasileira. O problema é o seguinte, que no artigo 6º ele não pratica só aqui, porque se é só aqui, soberania, ponto, essa é a regra. O problema no 6º é que ele pratica alguma coisa aqui e pratica alguma coisa em outro território, onde eu toco solos distintos. E aí o artigo 6º entra. Quando tem, então, territórios distintos, o Brasil vai dizer o seguinte, eu também posso te punir, ainda que você tenha começado a ação e terminado o resultado em outro território ou vice-versa. Então, lembrem-se que se tocou territórios distintos, ainda assim o Brasil tem soberania, tá? Agora, no artigo 7º, ele fala da extraterritorialidade. E aqui, não vou me estender tanto, porque eu quero já entrar para os crimes, porque crime vai cair bastante para vocês, vai ou não vai? Preciso falar do fato típico, não posso deixar de falar do fato típico da tentativa da consumação que vai cair amanhã, é certeza. Já tive um chamado, né? E brincadeira, o pessoal de casa não me conhece, é uma brincadeira, mas de vez em quando é verdade, tá? Porque os meninos aqui estão de prova que lá, um dia que eu dei meia hora de aula, eu dei umas 6 questões, foi ou não foi? Fui fazendo assim, foi alguém me falando e alguém me falando, então alguém tá me falando que amanhã vai cair tentativa e vai cair, eu preciso falar do fato típico e descudente de licitude que amanhã vai cair. Então, não é que não vai cair o artigo 7º não, pode cair também. Então, o artigo 7º, presta atenção, extraterritorialidade. O crime aconteceu totalmente fora do Brasil. Mas, professora, por que o Brasil vai interferir? Porque, principalmente, nós vamos dividir a extraterritorialidade em incondicionada e condicionada. Na incondicionada, sem qualquer condição, lembram-se disso? Sem qualquer condição, o Brasil vai aplicar a lei penal brasileira. Nesse momento, esquece isso aqui, ó, como que ele volta, como? Como é prova? Prova é processo penal, é ou não é? Aqui ele não vai te falar como que ele sabe que tem que voltar, ele vai perguntar se pode. Não é se vai voltar pro Brasil, vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? No enunciado ele não vai ficar assim, ai, mas não voltou pro Brasil, vai voltar pro Brasil. Se é incondicionada, como ele vai chegar aqui para ser punido, como vai aplicar a lei, isso é outra coisa. O enunciado pode perguntar para vocês se ele praticou um crime, sei lá, na Colômbia, contra o Michel Temer, contra a vida e a liberdade do presidente, qualquer que seja a nacionalidade dele, eu não vou levar em consideração. Porque para aplicar a lei penal brasileira, eu vou levar em consideração a nacionalidade do meu presidente, que ele é um pedaço do meu Brasil no mundo inteiro. Então, nesse caso, vai aplicar a lei brasileira. Vai ou não vai? Vai. Se ele for funcionário público da administração pública e tiver serviço de maneira incondicionada, se for contra o patrimônio, a fé pública também, né, dos nossos órgãos da administração pública. E eu me lembro que eu dei um exemplo, se eu roubo o Banco do Brasil na International Drive, lembra-se disso? Professora, e quem não lembra, repito, lá nos Estados Unidos tem Banco do Brasil, a Sociedade de Economia Mista. Se eu cometo um crime patrimonial contra o Banco do Brasil, eu também entro na incondicionada, certo? Nas condicionadas, o que eu só preciso lembrar para vocês?
eu não vou poder já punir assim, por e tão somente. Ele vai precisar reunir condições, lembram-se disso? Uma delas é voltar para o Brasil, não tem que ser possível a extradição. Então, determinados crimes, eu não posso por e tão somente falar que aplico a lei penal brasileira. Ele tem que reunir todas aquelas condições colocadas para nós no inciso 2º, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 7º, tá? E nós temos também, tomar cuidado, porque vocês viram aí o Jean Charles, né? Se o crime é praticado contra um brasileiro, o cara tem que voltar pro território, não tem que ser possível extraditar, tem que ser crime lá também, ele não pode ser absolvido lá, concorda com isso? Porque ele reúne, e na verdade falta aqui as condições para que eu possa punir com a lei brasileira, tá? Então, primeiramente, essa parte mais chata. Como o edital de vocês fala aí, ó, tempo, lugar do crime, consumação e tentativa, ilicitude, né? Ele fala do fato típico, fala ou não fala? Né? Fato típico e seus elementos. Então, relembrando rapidamente, fato típico e seus elementos e também as excludentes de ilicitude. Por que rapidamente, professora? Porque aqui é uma revisão, nós só estamos voltando já ao que nós já estudamos, certo? Para poder tentar gabaritar com uma questão aqui do quadro. Não vamos falar, vou até pôr pequenininho, da culpabilidade, que também, dependendo da teoria que a gente adota, faz parte do crime, tá? Porque no tópico de vocês aí tá expressamente pedindo fato típico e excludente de ilicitude. Professora, quais são os elementos do fato típico? Conduta, nexo, ou relação de causalidade, que mais? Resultado para os crimes materiais, lembram-se disso? Porque formal, conduta e tipicidade. E já acabo por falar da tipicidade, certo? Então, esses são os elementos do fato típico. Lembrando que dentro dos elementos é que tá a boa parte da prova, tá ou não tá? Porque se você marca isso aqui, você consegue até marcar bastante coisa quando você vai cometer lá os crimes, quando você vai falar dos crimes, tá? Então, conduta. Dentro da conduta eu tenho ação ou omissão, eu tenho consciência e voluntariedade, eu tenho dolo e culpa. Então, cuidado com os crimes omissivos, né? Principalmente por eles. O crime omissivo, a gente tem os crimes omissivos próprios, que são aqueles colocados expressamente no tipo penal. Lembra-se disso? Aliás, que já vamos lembrar, deixa eu apagar aqui, vamos relembrar que os crimes omissivos próprios, deixa eu pôr aqui consumação e tentativa, que daí a gente já fecha essa parte geral. Os crimes omissivos próprios, já toma nota aí, eles não admitem tentativa, porque o deixar de agir já está expressamente definido, tá ou não tá? Tá? Então eu não tenho como tentar deixar, vou tentar deixar de prestar o socorro, ou eu deixo ou eu não deixo. Então, dentro da omissão, a omissão própria não vai admitir tentativa. Lembrando dos crimes omissivos impróprios, lá no seu artigo 13, parágrafo 2º, lembra disso? CESP gosta desse daí, não gosta? Omissivo impróprio, quando ele põe lá um bombeiro, um salva-vidas. Professora, bombeiro, salva-vidas, a sogra, quem quer que você seja aí, quem quer que seja essa pessoa que vai deixar de agir. Ela vai deixar de agir e pode ser qualquer um, mas algumas estão expressamente colocadas lá. Tem dever legal, ele garante e colocou essa pessoa na situação anterior. Então não só é quem tem dever legal, não. Então isso não está atrelado à figura do policial, do bombeiro. Eu posso muito bem falar para a pessoa que ela pode nadar, sei lá, e eu posso deixar de prestar esse socorro. Posso ou não posso? Porque eu quero ou por inobservância. Então presta bem atenção. O artigo 13, parágrafo 2º, que define para nós os crimes omissivos impróprios, ele vai admitir tentativa e mais, ele é punido a título de dolo e de culpa, tá? Então é possível que o cara garanta que vai salvar a pessoa, ele olha a pessoa se afundando lá, se afogando e fala, não vou te salvar. Ele deixa, ele cruza o braço. Pode ou não pode? Pode. O resultado, se for morte, é homicídio doloso. Porque você pega o artigo 13, ele fala, se você pode, se você deve agir e você não faz, você responde pelo resultado. E o resultado pode ser dolo e pode ser culpa, ok? Agora, ele pode, sei lá, atender um telefone, achar, ele vê que pode acontecer, fala que é só um minutinho, vai para atender o telefone e por uma inobservância do dever de cuidado, a mulher afoga. Nesse caso, também tem resultado. Tem deixar de agir, tem ou não tem? Tem. Só que esse deixar de agir é
culposo, porque ele não esperava, ele esperou sinceramente que ela não fosse afogar nesse 1 minuto. Então tem diferença entre o deixar de agir, tá bom? Dolo e culpa, o que nós precisamos lembrar? Os crimes culposos também não admitem tentativa, tá? Então tô já fazendo link com a tentativa. Então os crimes culposos não admitem tentativa, não é todo crime que admite forma culposa, a culpa tem que estar expressamente definida. Então cuidado, tem crime que não tem culpa. E aí às vezes os concursos gostam de fazer pegadinha, fazendo principalmente um crime pré-doloso, fazendo junção com crimes que não admitem culpa. Se não admite culpa e ele agiu assim, o fato é atípico. Então tomar cuidado, tá? Porque, por exemplo, eu não tenho furto culposo. Foi sem querer que eu peguei sua bolsa. Não existe isso. Veja, existe a conduta culposa de furto. O que não existe? Punição. Então, se eu não puno o furto culposo, o fato é atípico. Então, nem tudo que o sujeito pratica vai ser figura aqui definida no tipo penal. Então, ele é atípico, tá? Outra coisa, dolo eventual com culpa consciente. Elas têm figuras que são idênticas. No final das figuras é que elas se bifurcam. Então, vejam, em ambas eu tenho a antivisão do resultado. Tenho ou não tenho? Porém, na culpa consciente, o resultado é involuntário, ele não quer o resultado inicialmente. Concordam com isso ou não? No dolo eventual, ele vê que pode acontecer, ele não para a conduta dele porque ele não está preocupado com o que vai acontecer se ele continuar a agir. Por isso que ele assume a produção do resultado e dolo é dolo, não tem diferença, dolo direto com indireto. Dolo é dolo. A diferença é que no dolo direto ele não para porque ele quer realmente a produção do resultado. No dolo eventual não é que ele não quer, ele não parou porque ele assumiu, ele deveria ter parado. Se ele não para, o código entende que ele quis. Então ele quis do mesmo jeito. Mas não é porque ele quis inicialmente, é que quando ele começou, ele não se preocupou com a ocorrência do resultado. Na culpa consciente é um pouquinho diferente só nessa questão de não parar a conduta. Porque na culpa consciente ele também tem a antivisão do resultado, tem ou não tem? Sim. Ele também não para, ou seja, é idêntico até aqui. O problema é que ele não para porque ele espera, sinceramente, que o resultado não vai acontecer se ele continuar. Então, é aqui que está a diferença. No dolo eventual, ele sabe o que pode acontecer, ele não queria inicialmente, mas ele não para e ele não está nem aí se acontecer. Na culpa consciente, vejam, ele também não queria, ele viu o que podia acontecer, ele também não parou, ele continuou porque ele falou, eu sou muito bom, eu sou perito, eu estou agindo com prudência. Lembrando que no artigo 18, a culpa ela acontece por imperícia, imprudência e negligência. Então o cara que age assim, ele pensa que ele é perito, ele pensa que está agindo com observância do dever legal, tá? Agora tem que tomar cuidado porque a culpa também tem elementos. Ela tem resultado involuntário, ela tem evidentemente a antivisão do resultado, ela tem a inobservância do dever de cautela, tem ou não tem? Se o sujeito também não preenche os elementos da culpa, o fato é atípico. Professora, nexo de causalidade, rápido, né? Rápido, tô parecendo aquela prova. Como se eu sou Fábio, mas é que eu quero falar muito, tá? Então vocês vão pegando aí, tudo bem? Eu prefiro falar muito e rápido, depois vocês vão, do que eu falar uma coisa só. Devagar. Esse é o meu jeito, tá bom? Então, pra quem não me conhece aí, eu tomei um negócio pra ficar muito animada. Tipo, sai atirando, né? Aí vai vendo. Nexo de causalidade. Cuidado, porque nem toda conduta... Aliás, deixa eu só fazer assim, eu fiz assim, eu sou contra. Todo mundo já me olhou. Enfim, não quero andar armado. Só fiz assim, atirando palavras, tá? Nexo de causalidade. A conduta dos vocês estão aqui rindo de mim. A conduta, às vezes ele pratica uma conduta, mas a conduta dele não tem relação para o resultado. Se não tem relação, eu só posso imputar a alguém alguma coisa se eu dei causa. Cuidado que às vezes eu fiz uma ação, mas a minha ação não produz o resultado. Exemplo. O cara toma um remédio, lembra desses exemplos, né, doutrinários? O cara toma um remédio e aí eu atiro nele, mas quando eu atirei, ele já estava morto. Ou nem estava morto, ele morreu não do tiro, né? Porque você já estava morto, dá crime impossível. Morreu por causa da questão da ingestão do veneno e não do tiro. Eu produzi o resultado? Então eu vou romper o resultado. Vou ou não vou? Sim ou não? Tá? Então toma cuidado, porque nem tudo
tem ligação para o resultado, nem toda conduta. Então tem que tomar cuidado, porque no artigo 13 ele fala que se eu dei causa eu respondo. Mas vocês têm que tomar mais cuidado com o rompimento por causa superveniente. Professora, o que é essa causa superveniente para a gente lembrar? Lembra quando eu dou um tiro, ele pega a ambulância, eu dou um tiro, ele vai para o hospital. Lembra disso? Sim. Isso rompe. Eu só vou responder até onde eu causei, até onde eu levei ele. Porque de onde eu levei para frente, eu tenho uma questão imprevisível. Eu não podia desdobrar, não podia imaginar. Agora toma cuidado, porque às vezes eu dou o tiro, ele morre de infecção no tiro. E aí, mesmo que ele tenha ido para o hospital, isso foi produção do meu resultado? Tá? Então, aqui eu quero que vocês entendam que para romper o nexo de causalidade, eu tenho que ter tido um comprometimento com a ação, mas da ação para lá não era possível imaginar. A ambulância capotou, o hospital encheu de água, acabou a energia, o médico está operando e pega uma veia errada. Eu posso responder pela conduta do médico? Não posso. Eu só posso responder até onde eu levei ele para o médico operar, sim ou não? Tá? Então aí eu tenho rompimento. Tipicidade, porque daí o resultado eu já pulo. Tipicidade, cuidado, que aqui entra em significância, tá? Então se o sujeito agiu, que daí é princípio, o princípio tá no tema de vocês, tá ou não tá? Sim. Se eu agir com insignificância ou preceito bagatelar, isso afasta a reprovação social da conduta. Se afasta a reprovação social da conduta, eu não punir porque falta tipicidade material. A tipicidade formal é a própria fixação do princípio da legalidade. Tem que estar na lei. Tem que ser anterior, tem que ser feito por quem detenha poderes para fazer diante do princípio da reserva legal. Lembra disso? Artigo 22, inciso 1º da Constituição. Agora, na tipicidade material, o Estado diz, não basta que esteja na lei, não basta que ele tenha produzido o resultado, não basta que tenha nexo, não basta que tenha dolo, eu preciso reprovar socialmente essa conduta. Então, 2 princípios entram aqui. O princípio da insignificância e o princípio da adequação social, tá? Prof, fechamos o fato típico. Falamos basicamente aquilo que interessa. Vou falar um pouco daquilo que exclui o crime. Então, aqui o fato é atípico. Se ele agiu com excludente de licitude, eu não tenho crime. Por quê? Para a teoria analítica bipartida, crime é todo fato típico e anti-jurídico, contrário à norma. Só que, às vezes, o legislador vai falar que o fato é típico, mas ele vai deixar o cara agir assim. Nós temos as principais causas de excludente de licitude, principais, não é rol taxativo, no 23. Lembra disso? Né? Então, cuidado, legítima defesa, que está no 25. Eu tenho requisitos. Eu posso ter legítima defesa de terceiro, posso ou não posso? Tá? Então, eu quero ver o corajoso fazer isso, né? Mas posso. Já dei exemplos de gente que tem coragem, né? Tem gente que vai lá e mata para salvar alguém. Que não conhece ou que conhece, né? Por sobrinho, filho, enfim. O que tem que tomar cuidado aqui é que para ter legítima defesa, não importa se é um direito meu ou um direito de terceiro, que eu esteja, né, dentro de uma injusta agressão. E evidentemente humana, não é verdade? Humana. Porque depois a gente entra no estado de necessidade se a agressão for de animal, porque aquilo encontra-se dentro de um perigo. Então, legítima defesa, conduta evidentemente humana, uma injusta agressão, há um direito meu de terceiro, só que tem que estar na iminência de acontecer ou acontecendo. Depois que cessa a injusta agressão, eu não falo em legítima defesa, tá? Não vou entrar na seara do que poderia acontecer, porque não vem ao caso. Nós temos outras coisas que podem ser levadas em consideração depois, mas para o cenário da legítima defesa, apenas enquanto está acontecendo ou na iminência de acontecer, tá bom? Professora, meios necessários. Cuidado, né? Que ontem mesmo eu peguei um caso, né? Que o cara deu 5 tiros e matou. E a gente está argumentando a legítima defesa, porque enquanto ele atirou, a injusta agressão estava acontecendo. Então, cuidado com o excesso punível, que também está no edital de vocês. O excesso punível no 23, parágrafo único, o cara deveria responder pelo excesso. Mas o que seria o excesso? Não é quantidade de golpes, ok? Enquanto a injusta agressão está acontecendo, não é considerado excesso. Pode ser 7, pode ser 15. Então, dentro de um cenário, pode ser necessário que ele tenha que dar 15 tiros. Pode ou não pode? O cara é o Highlander, Iron Man, sei lá, não sei nem os personagens aí. Você tá dando tiro e ele tá
Às vezes ele tá atirando também, ou tá te enforcando e não tá pegando a bala. Então não é a quantidade que vai considerar o excesso. O que considera o excesso, prof? Ele já parou, eu já interrompi a injusta agressão. Não acredito, eu não, vou fingir que eu não vi. Ó, não sei quem tá fazendo, não sei de nada, nunca nem vi, que bilhete é esse? Ó, bilhete eu confundi as histórias, né? Eu nunca nem vi e não é verdade esse bilhete, a professora... Então presta atenção com a legítima defesa. Eu não tô nem aí, eu ainda vou falar da tentativa, não saio daqui. Então, o que acontece? Nessa legítima, no excesso, se eu dei 2 tiros, parou, e eu dei mais 2, aí é excesso. Mas não precisa ser 2, eu posso dar 1, parei a injusta agressão e dou outro, isso é excesso. Então não é quantidade, beleza? Tudo bem? Professora, falar rapidinho do estágio... depois a gente vai falar da putativa. Estado de necessidade. Perigo atual. Então eu não posso pensar que estou no perigo, ok? Perigo atual. Professora, também direito de terceiro? Também direito de terceiro. Só que não foi por mim provocado. Tudo bem? Viu uma questão que o cachorro foi para cima dele, ele foi atirar no cachorro e pegou uma pessoa. Né? Errou. E aí perguntava se isso tinha excludente de licitude. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem, porque eu faço a projeção. Faço ou não faço? Em quem ele queria acertar. Só tomar cuidado, porque quando eu estou atrás, né, de acertar um cachorro e a ação é do cachorro, isso é estado de necessidade, tá bom? Então tem que tomar cuidado porque tem gente que vai pedir para salvar direitos. Então no estado de necessidade eu tenho 2 direitos que são resguardados, mas eu vou de alguma forma prevalecer um direito em detrimento do outro, porque eu tenho necessidade de fazer isso, tá bom? Exercício regular de um direito. Cuidado, porque a gente tem, evidentemente, no exercício regular de um direito, direitos que também são resguardados. Então, por exemplo, eu sempre dou, né, e o exercício regular de um direito não tem a ver com o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal é emanado por quem? Quem está cumprindo esse dever legal? Geralmente, o funcionário público. Então ele tem que andar no estrito cumprimento do dever legal. Imaginem vocês, o cara tá rendido, você fez lá uma prisão, o cara tá rendido, você vai dar um tiro na nuca dele. Isso é estrito cumprimento do dever legal? Evidentemente que não. Por quê, professor? Porque se o cara tá rendido, já parou, você não excedeu? Sim ou não? Tá bom? Então eu não falo em estrito cumprimento do dever legal, porque não é dever legal de quem quer que seja, paralisando a prisão, precisar atirar. Concordam com isso ou não? Tá bom? Então, só falar um pouquinho do exercício regular do direito com relação aos ofendículos. O que são ofendículos? São objetos que são colocados para resguardar a posse. Então, vocês já viram caco de vidro? Viram ou não viram? Caco de vidro, cerca elétrica. Isso é um exercício regular. De que direito? Do meu direito de posse. Eu tenho o direito de resguardar minha posse, de não ter minha posse turbada. Aquele que vai entrar, evidentemente que se tiver a cerca elétrica dentro da voltagem estabelecida, eu estou agindo no exercício regular de um direito. Mas e se eu ponho os watts lá, 1000, ao invés de dizer, né? Eu estou excedendo no meu exercício regular de um direito? Tô, porque o excesso se dá tanto para a legítima, para o estado, para o exercício e para o estrito, beleza? Também posso ter putativa. Posso ou não posso? Posso imaginar que estou em uma circunstância de legítima defesa. E isso também excluiria a questão da conduta, do crime, tá bom? Lembrando, e para a gente fechar essa questão da parte geral, tentativa e consumação, isso vai cair. Professora, consumação, né? O artigo 14, ele fala, disse o crime consumado quando ele reúne todos os elementos para a sua configuração. O que eu tenho que tomar cuidado? Nós temos crimes materiais, formais e de mera conduta. Tá atrelada à consumação, tá ou não tá? Tá? Os crimes materiais, eu preciso de resultado naturalístico, interferência no mundo exterior. Então, por exemplo, homicídio é crime material? É. Crime de roubo? É. Agora, cuidado, crime de extorsão é crime formal?
Ô, professor, já nem sei, tô aqui, né? Extorsão, onde tá? 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, porque ele quer receber a vantagem, mas você não é obrigado a dar isso. É contrário. Você não é obrigado a fazer aquilo. Ele tá mandando você fazer. Ele não tá te tirando, porque não é furto, concorda? Não é roubo, não tá te subtraindo a sua posse. Ele tá fazendo você dar a vantagem. Só que ele tá te empregando em violência e vai obrigar a assinar um cheque. Você precisa assinar o cheque? Ou o crime se consuma quando ele fala, assina esse cheque aí, espero ter fundo. Nossa, eu fiquei até com cara de polícia agora, né? Assina esse cheque aí, manda logo que eu tô mandando. Então, agora eu fiquei, né? Não fiquei, como você chama mesmo? Soraya, eu fiquei com cara de polícia brava, né? Mas deixa eu voltar porque aqui eu tô bandida. Eu falo assim pra você, assina esse cheque, tô bandida. Aqui, assina esse cheque agora, eu tô mandando. O crime se consumou aqui ou eu preciso esperar ele assinar o cheque? Consumou quando eu falei, vai logo, ele ficou com medo e eu tolhi, forcei ele fazer aquilo. Então, por exemplo, o crime de extorsão é um crime formal. Eu trago a ação, trago o resultado, não exijo o resultado, embora ele esteja descrito. Nos crimes de mera conduta, eu não tenho a descrição do resultado. Eles vão se consumar com ação ou omissão. Ponto. Professora, tentativa. Aqui tem um monte de coisa, hein? Eu tenho desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Professora, mas lá no tema tem tentativa. Pois é, mas isso aqui é tentativa abandonada, tá? Pela doutrina isso é tentativa. É que na tentativa, o que vai mudar, professora? Nessa tentativa aqui do 14.2, o sujeito quer chegar até o final. Deixa eu até pôr. Ele cogita, prepara, executa e exaure. Então, aqui nessa tentativa, ele quer chegar aqui, ó. Quer terminar. Só que por circunstâncias que não dependem da vontade dele, ele não consegue chegar aqui, mas ele queria. Então ele queria chegar até o fim, mas ele não pode. Como que o código pune? Ele pune pelo crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Então ele pega a pena cheia e diminui porque ele não conseguiu. Agora, tem crimes que não admitem tentativa. Alguns, lembram-se deles? Aliás, vamos até falar bonitinho. Temos infrações penais que não admitem tentativa. As contravenções penais, lembra disso? Os crimes culposos, os crimes habituais, os crimes omissivos próprios, os crimes unissubsistentes e os crimes pré-terdolosos. Lembrando que de vez em quando alguém coloca os crimes de atentado, mas os crimes de atentado não é que não cabe tentativa. A tentativa já está descrita no tipo. Eu lembro que eu falei aqui que, por exemplo, o crime de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, ele fala assim, ó, se você matar, pena de 2 a 6. Ah, mas se você causar só lesão corporal, pena de 1 a 3. Então não é que não cabe tentativa, tá? Por isso que eu pus um asterisco. É que os crimes de atentado, a tentativa já está descrita no tipo, tá bom? Professora, se esses crimes não têm tentativa, ou ele consuma ou ele não consuma. Agora, desistência voluntária e arrependimento eficaz, eles estão no artigo 15. E cuidado, tá? Porque ele pode... Ele pode... Deixa eu só pôr direitinho aqui. Ele pode começar... Então a tentativa pode se dar no início ou perto do fim. Pode ou não pode, tá? Quanto mais longe ele tiver, menos, obviamente, né? Então quanto mais perto ele tiver, menos eu diminuo. Quanto mais longe, eu diminuo. Um exemplo que aconteceu em Santo André, um réu meu, fiz audiência semana passada. Ele chegou num ponto de ônibus e falou, passa o celular. Tinham 4 moças. Passa o celular, já vou terminar. Passa o celular, né? Aí a moça foi entregar, a polícia chegou. Então não teve a inversão da posse, mas teve o início dos atos executórios. E aí a juíza, né, da vara X, entendeu o seguinte, crime de roubo simples, ele roubou no sapão, fingiu que estava armado. Não estava armado, então ela fixou a pena de 4,
Como ele não conseguiu, né, inverter, ainda que minimamente, a questão da posse, ela diminuiu em 2/3. Então a pena ficou 1 ano e 8 meses, uma coisa assim, em 1 ano e 6, não me lembro. Ela deu regime semiaberto porque ele é réu reincidente, tem uns 8 roubos. Então aí o que acontece? Tá preso, vai ficar bastante. Então aí o que acontece? E todos sem revólver, acredita? Tudo em ponto de ônibus. Ele usa droga, ele falou pra juíza, falou o seguinte, adoro uma droga, sou doido com uma droga. E aí ela falou, você rouba por causa disso? Ele falou, rouba, minha mulher ficou enciumada que eu gosto mais da droga do que dela. Falou isso na audiência. Doido, né, gente? Mas enfim, voltando. Ó, como ele estava muito longe da consumação, a juíza diminuiu o máximo, tá? Pra gente terminar. Professora, diferença aqui entre a desistência e o arrependimento. A desistência entra aqui, ó. Ele inicia os atos executórios, mas ele para. Não é ninguém que parou. Ele quis parar. Aqui no arrependimento eficaz, ele impede o resultado. Ele impede o resultado. Se ele impede o resultado, ele impede porque ele quis. Tem diferença. Se ele pode prosseguir, mas não quer, o código manda esquecer o crime que ele queria e ele só vai responder por aquilo que ele praticou, por aquilo que ele fez. Então tem bem diferença, tem ou não tem? Porque se ele quis praticar uma coisa, o Estado manda o que ele queria. Aqui eu vou desprezar, eu vou esquecer o que eu queria e eu só vou responder por aquilo que eu fiz, tá? Só pra gente encerrar, vocês têm aí vários crimes, né? Temos crimes de homicídio, aí eu não vou ter como, não tem nem jeito, né, de eu falar de todos os crimes, mas a diferença básica, por exemplo, essa questão da parte geral, você consegue responder um monte de crime. Por quê? Porque você sabe quem comete, você sabe se é tentativa, você sabe se consumou, tá? Amanhã provavelmente vai cair um crime contra o patrimônio e crimes contra a pessoa, né? Porque, e certeza que vai cair crime contra a administração pública. Então, crimes funcionais, não se esqueçam, devem ser praticados pelos funcionários públicos. Corrupção passiva, eu tenho que solicitar, receber ou aceitar promessa. Cuidado que quem oferece e quem promete responde por corrupção ativa, né? Prevaricação, ele deixa de praticar, pratica ou retarda ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal, beleza? Então ele faz isso, não tem dinheiro, não tem grana, ele faz isso porque ele tem, né, amizade, tem dó, tem interesse, tem alguma coisa, algum sentimento, então não tem dinheiro. E pode ser, na corrupção passiva privilegiada, ele também pode praticar, deixar de praticar, retardar ato de ofício, mas por quê? Porque ele está atendendo um pedido de alguém, também não tem dinheiro, tá bom? Então, foi o que eu consegui falar. Quero desejar para vocês uma super prova. Eu não vou conseguir estar presente aqui para responder as questões de penal ao vivo, porque eu tinha um compromisso familiar anterior, mas quero dizer que eu vou responder as questões nas minhas redes sociais, tá? Vou responder por volta de umas 8 e pouco. Daí, se vocês quiserem, eu também vou responder as questões. Se quiser me mandar dúvida, eu tô à disposição. É @profPriscilaSilveira, tá? Então eu desejo pra vocês, ó, uma excelente prova. Já tô saindo. Desejo pra vocês uma excelente prova. Vocês são... você viu? Imaginando. Quero que vocês arrebentem. Vocês estão muito preparados. Deixa eu só falar uma coisa. Não sofre por antecipação. Medo vai dar, eu sempre falei isso, vai dar o friozinho na barriga, mas o problema é a serenidade, né? Vocês estão lá para arrebentar e vai, evidentemente, mostrar maior concentração quem tiver um pouco mais de domínio psicológico. É inevitável, porque estudar todo mundo estudou ou não estudou? Sim. Cada um no seu grau, dificuldade, enfim. Então eu quero dizer para vocês que vocês tenham serenidade, né? Que façam a prova, evidentemente. Eu falo o seguinte, eu fui fazer um concurso, fui de saia, não ficava confortável, aí passei frio, passei calor, então é coisinha de mãe, né? Coisa básica. Roupa confortável, bebida, água. Ninguém faz prova com sede, ninguém faz prova com calor, ninguém faz prova com frio e com fome. Leva uma coisa, caramba, e vai no banheiro, respira, né? Vocês têm ali a quantidade, só cuidado com o horário, tá? Porque eu já disse pra vocês que um aluno meu esqueceu do horário, dormiu no ponto. Isso não pode ser admitido nesse momento da preparação de vocês, tá bom? Então arrebenta, conta conosco aqui. Foi uma honra. E eu espero ter aí mais alunos policiais federais, amém, tá bom? Boa prova para vocês amanhã, tá? Você falou uma coisa muito importante, né, velho? A essa altura do campeonato, você não pode se permitir cometer erros básicos idiotas. Tem gente que comete isso. Sempre. É só entrar no meu canal do YouTube que você vai ver os erros básicos idiotas que as pessoas cometem. Como, por exemplo... chegar atrasado na prova. Eu não tenho dó nenhuma. Tem gente que fala assim, coitado. Coitado do caralho. Eu também acho. Meu velho, essa é a melhor parte do concurso público, e por isso que eu escolhi o concurso como opção, é porque ele é justíssimo. Se você estudou pra caraca, fez uma puta prova, você vai arrebentar e vai passar.
E ele é justo. Se você chegou no horário, você entra. Quem não chegou no horário, não entra. É justo. Eu falo pra galera, não é sua mãe que tá lá na porta. Se fosse sua mãe, ela ainda abriu o portão e te tava com a marmitinha na tua mão pra te entregar. Só que agora, velho, é sua história, é sua vida. Né? Você tem que ter responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, para você não perder um concurso como esse. E vou dizer, cara, nesses 10 anos, nenhum concurso que eu vivenciei, todo mundo chegou e redondinho. Sempre tem um bisonho. Um B.O. Sempre tem um bisonho. Que é aquele cara que menospreza as coisas básicas, como levar a identidade, caneta. Preta, gente, caneta preta. Tubo transparente, não vai pegar a Mont Blanc pra dar. Não ganhou a Mont Blanc, né? Nem usa a porra da Mont Blanc. Vai dar sorte, que meu pai que me deu. Não pode, filho. E chegar no horário, chega com antecedência, principalmente quem tá em São Paulo aqui, ou quem viajou para ir pra capital, cara. Comida, capital não é interior, hein, gente? Cuidado. Né? A galera que geralmente o cara vai do interior, vou sair e vou pra prova. São Paulo não é assim que funciona. Tem que sair antes, outra coisa. Meu irmão, preciso falar, que alguns já sabem. Desculpa, chefe, é rápido. O meu irmão, que é médico, né? Preciso falar que ele é doutor em cardiologia. O sonho dele era estudar na USP. E no dia da prova, ele comeu pastel, porque ele não tinha dinheiro, no caso. Ele comeu pastel com caldo de cana. Ele passou mal na prova de química e de física inteira, porque mudou o hábito alimentar. Sim. Entende? Isso parece uma bobeira. E ele carregou isso pro resto da vida dele. É óbvio que outras coisas vieram. Hoje ele é professor de cardiologia da Faculdade Federal, onde ele se formou, ele passou na UEL, lá. Mas essa frustração caminhou com ele por um tempo. Então, você fala, comida. Comida. Entendeu? Remédio. Tem gente que fala, vou tomar um remédio pra calma. Não tem que tomar nada, nada. Normal, atividade normal. Tem que fazer o que você tá acostumado a fazer. Pode namorar, né? Que eu acho que relaxa, sei lá. Né? Pra não falar sei lá? Eu acho que relaxa. Relaxa, né? pra caraca. Sei lá, relaxa. Pra não falar muito expressamente, que a gente tá ouvindo no YouTube. Dá uma relaxada, entendeu? Vai tranquilo. E é isso, tá? Então, assim, parece coisa boba, mas sinceramente não é. Legal, né? legal. Então é isso. E é importante, cara, essas dicas bestas não menosprezem mesmo. Quem tiver alguma dúvida, aproveita hoje para conversar comigo, manda aí. Igual o Bisonho colocou ontem lá, cara. Eu falo bisonho, gente, mas bisonho vem do latim, significa querido aluno, tá, gente? Nunca confunda isso aí. Parece que é tipo burro. Às vezes o cara parece que não tem nada a ver, gente. Querido aluno, tá? Então, bisonho perguntou... Vem do latim. Vem do latim. Ninguém sabe latim mesmo, então foda-se. Né? Você falar, não certo. Vem do latim, bisonho, querido aluno. E aí, Paulo perguntou ontem, tem que levar régua? Não, gente, não precisa levar régua, tá? São Paulo a galera vende régua, lápis preto número 2 e borracha. Não precisa levar essas coisas. Leve uma caneta preta, minimalismo, né? Bic de preferência. Daniel, você está vendendo para Bic? Não, porque de todas as canetas que existem no planeta, não falha. Ela não falha. É verdade. E leva 5, porque se mesmo assim uma falhar, você tem outro, mas é 5 para você jogar o seu jogo, né? Isso é da pessoa também, né? Sair distribuindo e ficar sem caneta lá, né? Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter plano B e C pra sempre. Você tem que ter um plano B e C. Tem ou não tem? Sim. Que nem o negócio de água que eu falei. Fiz uma prova que não tinha água, minha boca... Desculpa, já vai terminar. Fiquei com a boca seca, eu não conseguia raciocinar, porque eu ficava pensando só na sede. Entende assim? Calor. Eu fui com uma roupa que não dava pra tirar, fiquei suando a prova inteira. Não tinha, com calor, isso parece bobeira, mas atrapalha o raciocínio. Então você tem que ir com uma roupa que você possa ficar no calor ou no frio. Um sapato que não machuca, seja um chocolate, alguma coisa que se te der fome, você não vai raciocinar. Então é isso, mas eu sei que não é o caso de vocês, mas não, tá igual lá no avião, não custa relembrar, né, que essas coisas você pode cair e pode morrer. Você já sabe, não é assim, ele fala, você já sabe, mas não custa relembrar, né? Então é isso que a gente fala pra vocês, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, aqui acordamos pra vencer, é ou não é? Não é pouca coisa não, então um beijo que ele já me tocou, tchau pra vocês, um beijo, Pri. Eu tenho que deixar, boa tarde pra vocês, bom dia. Você agora pode deixar o microfone, porque isso aqui não é legítima defesa. Não é, né? Apropriação indébita. Isso é Galera, a gente vai fazer um intervalo para almoço agora, tá? Então a gente interrompe aqui agora a transmissão. Quando for 13h35, a gente está voltando a transmissão no YouTube ao vivo, para a gente pegar a segunda parte da tarde. Tem bastante matéria importante aí. As demais matérias do direito. Vai ter aula comigo, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade... Processo penal, legislação penal especial, português, que é uma matéria ainda, né, meia boca aí.
e arquivologia também pra galera que vai fazer escrivão, né? Só tenho... Ó, a sua proporção, deixa eu contar, essa é a proporção do concurso aqui. Você escreveu escrivão, o resto aqui tudo, orelha, vai ser a gente lá. E tu vai... Beleza, galera? Obrigado pelo carinho aí da galera junto com a gente. À tarde, tamo junto. Bora vencer.